Então agora nós vamos fazer uma leitura da palavra. Porque eu quero incluir vamos abrir a Bíblia no capítulo 12 de Eclesiastes. Eu vou ler o primeiro versículo, vocês leem o segundo e assim vamos. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e chegue os anos dos quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento. 2. No dia em que tremerem os guardas da casa, e se curvarem os homens fortes, e cessarem os moedores, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas. Como também, quando temerem o que está no alto, e houver espantos no caminho, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um peso, e perecer o apetite, porque o homem se vai à sua eterna casa, e os planteadores andarão rodeando pela praça. E que o pó volte à terra, como era, e o Espírito volte a Deus que o deu. Tudo passa, juntos. E quanto mais sábio foi o pregador, tanto mais sabedoria o povo ensinou, e atentou, e esquadrinhou, e compôs muitos provérbios. Amém. Amém. Oremos ao Senhor. Pai Celestial, mais uma vez nós temos lido esta palavra, que é tua, inspirada pelo teu Espírito. Queremos que tu tomes o lugar devido em cada coração. E esse culto de hoje, Senhor, aprova aquilo que eu tenho certeza que foi tu que colocaste no meu coração. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Amém. Pois bem, irmãos, eu gosto muito de hermenêutica. Hermenêutica é a arte de interpretação. A Bíblia é cheia de hermenêutica. A Bíblia é interpretada através e escrita através de parábola, símbolo, tipo e literalmente. Tudo isso. Os tipos, por exemplo. Só vou colocar aqui um tipo para vocês terem uma ideia. Deus fez túnica de pele para Adão e Eva, que se viram que estavam nus. De quê? De pele. E o que representava? O tipo de que aquele cordeiro, aquele animal? O que representava? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era um tipo. E depois que Deus promulgou a lei,
ele deu prosseguimento naquilo que Abraão fazia, que era o sacrifício. Abel, Caim, o sacrifício. Ficou incluído na lei que aquele que pecasse, determinados sacrifícios teria que fazer. Uma ovelha, um boi, um cordeiro. Inclusive, o capítulo 53 de Isaías diz: ele foi levado como um cordeiro para o matadouro. Porque o cordeiro era levado para matar, para fazer o sacrifício. O que era? Um tipo de Cristo. Os anos passaram, os séculos passaram, até que o cordeiro, tipificado no animal, se faz homem. E o Espírito Santo revelou para João Batista, quando Jesus veio a ele: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É um tipo. O óleo é um símbolo do Espírito Santo. Às vezes nós pensamos, temos que orar e ungir. Se não ungir, Jesus não cura. Não é verdade. Eu já ungi tanta gente e ela não foi curada. E já orei por tanta gente sem ungir e ela foi curada. É porque o óleo é o símbolo do Espírito Santo, representa o Espírito Santo. O óleo que era derramado na cabeça do sumo sacerdote, como era o nome dele? Arão. É o óleo sobre a cabeça de Arão e desce para a barba, e da barba a orla do seu vestido, e ali a bênção para sempre. Olha aí. Por quê? Porque está representando ali o Espírito Santo. Então, Salomão fez uso aqui de figuras: guarda da casa, porta da rua, os que olham pela janela, o alto. Então vamos começar. O último versículo, se não me foge a memória, faço vocês verem, do capítulo 11 desse livro, Salomão disse: alegra-te, jovem, nos dias da tua juventude. Recreia o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelo caminho que satisfaz o teu coração e agrada os teus olhos. Está proibido? Não. Mas logo ele diz: sabes, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá conta. Aí entra o 12, que naquele tempo não era dividido em capítulo a Bíblia, era rolo. Aí entra o 12. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e chegam os anos dos quais venhas a dizer: não tenho nele prazer. Eu fui visitar um presbítero no Hospital São Camilo. Logo que eu cheguei aqui da Colômbia, que assumi a igrejinha. Ele gostava muito de mim. E eu fui visitá-lo no hospital. Presbítero da igreja aí da Pioneira. Quando eu cheguei lá, comecei a orar por ele, depois conversar com ele, ele disse: ah, pastor, quisera eu partir e estar com o Senhor hoje. Não tenho mais prazer nesse corpo. Para mim, agora é só a eternidade. Que eu dera Jesus me levasse hoje. Findou tudo. Acabou tudo. E esta advertência aqui, vocês leram comigo. Lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venham os maus dias e chegue o ano dos quais vinhas a dizer: não tenho neles contentamento. Me ajude aí na leitura. Antes que os guardas
da casa se tremam, ou antes que os homens fortes da tua casa se encurvem, antes que os que olham pela janela se fechem, antes que a porta da rua se feche. Não é isso aí? E aí o outro? Antes que o quê? Qual é o versículo que diz? Antes que o sol, a lua e as estrelas se apaguem e venha depois o aguaceiro. Qual é o versículo? Então, o que é que o autor quer dizer aqui? O sol não é esse que nós temos todo dia. A lua também não. Versículo 2. A lua também não. E as estrelas também não. É o sol e a luz da tua vida. Tudo é bonito, tudo é fácil. Eu fiz tanta coisa quando era jovem que eu não faço hoje. Não adianta querer, não, eu sou pau para toda aquela, é nada. É nada. Tu não faz mais isso. Tu não faz o que tu fazia lá em Jacarecanga, atrás de Ouro. Subindo 12 montanhas até chegar no local onde tu estava trabalhando. Tu não faz mais isso. Não faz. Tu não faz mais isso como tu fazia lá em Cupixi, tirando cassiterita, que um saco daquele tamanho de sal, aquele saco que vinha sal dentro, que vem, cheio de cassiterita, pesa 50 quilos. E eu colocava na costa e ia levando lá para o barraco, para levar para pesar, para vender, subindo montanha. Será que eles fazem isso hoje? Não fazem. O que eu ainda faço, o que eu fazia antes, é pregar. Pregar ainda faço. Pregar ainda faço. Ainda sou meio fogoso. Não, ainda faço. Mas porque não depende de suar, né? Ainda mais agora. Não sei se vocês notaram. Quando eu cheguei aqui no Brasil, que eu assumi a igrejinha, eu gritava que só. O pessoal, pastor, sua pregação é muito bonita, inspirada. Mas o senhor grita muito. Não te preocupa não que eu vou me corrigir. Não te preocupa. Procurei. Agora, vocês já viram eu gritar? Mas não, controle. Mas também eu prego 1 hora sem problema. Sem problema. Principalmente dia de ano, que é a última mensagem do ano. Eu quero falar muita coisa. Aí eu tario aqui, né? Usando o diafragma. Aí não adianta gritar porque força a garganta, com um pouco tá rouco, tá doendo a garganta, vai tomar água aí é que fica pior, que está irritada a garganta. Então, ó, eu já falei aqui há uns 10 minutos, e ainda tem coisa para vocês ouvirem. Então, antes que o sol, a lua e as estrelas da tua vida se apaguem, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Por que eu estou falando isso, gente? Por que eu estou falando isso? Não vão se entristecer comigo, porque senão o Espírito Santo fica triste comigo, com vocês, porque foi Ele que mandou eu falar. Deus falou comigo, Ézer, toda eleição, toda a convenção, que nós chamamos de Eladia, tem uma fila de obreiro que quer ser consagrado. A evangelista, pastor. Agora eu criei uma comissão para fazer um teste. Alguns não passaram, e outra mulher também não passou, ficaram aborrecidas e tal. E ontem eu mencionei isso. O secretário me deu o número dos obreiros que nós temos na nossa mini convenção. 72 obreiros. Quantos tinham ontem lá no... 15. Isso porque era prestação de conta. 15.
E o resto, onde está? Ora, se os dirigentes, na sua totalidade, não vão, imagine os membros da congregação. Porque ele é que é o chefe, é o cabeça, tem que dar o exemplo. Não dá, eu vou ficar quieto também. Tem culto aqui, tem culto domingo, tem culto terça, tem culto quinta, eu vou ficar aqui mesmo. Mas o que é que acontece? Vocês perdem. Vou dizer para vocês, pastor, o senhor julga que é só o senhor que sabe ensinar? Não. Não sou só eu que sei ensinar, mas fui eu que Deus colocou para eu ensinar vocês. Oi. E sob a responsabilidade do Wesley está o negócio, que vocês já leram na Bíblia, que a quem o Senhor dá mais ele cobra, mais ele pede. Mas ele pede, porque ele deu. Eu não fiz, não, mas eu te dei. Por que tu não deste? Por que tu não entregaste? Tem que pensar nisso. E eu me alegro com vocês, que dificilmente eu repito uma mensagem. Repito sim, mas depois de muito tempo. Eu preguei uma mensagem, umas 2 mensagens aí no Tempo Central, uma vez só, ainda não repeti. Não sei se dia de ano eu vou repetir essa mensagem. Eu gosto demais da mensagem, mas ainda não repeti. Sabe por quê? Por causa da responsabilidade que eu tenho. Mas eu quero dizer para vocês uma coisa. Eu não passo um dia sem ler a Bíblia. Eu tenho mais de 40 Bíblias, de diferentes idiomas e versão. Tem um ouvinte aí do rádio, Josué, esse que vende a água condicionada, né? O Josué, um morenão. Ele fazia programa no rádio junto com o Dídio. E uma vez ele disse, pastor Zebero, eu gostaria de saber 3% do que o senhor já esqueceu. É o suficiente para mim. 3% do que o senhor já esqueceu. Olha, rapaz, é pouco. Não é suficiente. É nada, é pouco. Por quê? Porque pouca coisa eu esqueci. Não vai dar para te arrumar. Não vai dar. Mas eu comecei a pregar o evangelho. O meu primeiro testemunho foi lá. Vocês não conheceram. Tem muitos aqui que não eram nem nascidos. Foi lá na Leopoldo Machado, numa casa que tinha padaria, era uma mercearia, era 4 estrelas. E bem ao lado da 4 estrelas tinha a casa de um irmão, vendedor de madeira, era o irmão Vitor, acho que já passou para o Senhor. E ele deu, não tinha congregação em Macapá, era só o Tempo Central, e ali na Milton Silva, que era uma escola Vicente Rego Barros, nome do pastor Vicente Rego Barros. Aí tornou escola e uma congregação. Terça à noite, domingo à tarde, escola dominical, quinta à noite, era só a única que tinha. Tudo era na casa dos irmãos. O pastor ia fazer uma visita, irmão, eu quero que a minha casa sirva para culto de oração aqui durante a semana. Tá bom, qual é o culto? Qual é o dia? Terça. Era terça, quinta e sábado, culto na casa dos irmãos. O pastor Toniel fazia uma lista dos dirigentes do culto. E a escola dominical à tarde, nessas casas. E eu dirigi muitas casas de oração na casa dos irmãos. Mas o primeiro testemunho que eu dei foi João 6:35. Eu sou o pão da vida. É o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão nunca terá fome, jamais terá sede. Esse foi o primeiro versículo que eu li para dar meu testemunho. E depois eu passei a ler a Bíblia, e orar. Senhor, eu não era batizado com o Espírito Santo. No dia
9 de setembro de 1967, Jesus me batizou com o Espírito Santo lá em Belém, no segundo congresso de mocidade. E no dia 21 de agosto, vocês se inteiraram, de 1968 eu fui consagrado evangelista. Por isso que nós festejamos aí, foi até bom, muito obrigado com a presença de vocês lá, 50 anos de ministério. Mas eu nunca parei de ler a Bíblia, e nem de orar, nunca. Eu me alegro que uma ocasião eu estava numa convenção lá em Vila Velha, Espírito Santo, e o Bernardo Johnson pregou uma mensagem que eu já havia pregado, mas eu não ouvi a mensagem dele não. Eu fiquei muito alegre, mas o Bernardo Johnson, um pregador internacional, e o Espírito Santo me deu aquela mensagem que ele pregou, com poucas diferenças. A igreja de sangue. Faz tempo que eu não prego essa mensagem. A igreja de sangue. Faz tempo que eu não prego. Então, esse é o primeiro princípio para nós desenvolvermos o nosso ministério. E o segundo princípio é você ter consciência se Deus lhe chamou. Eu estou falando aqui a obreiro, ainda vou falar para outros obreiros. Você tem consciência, você está certo que Deus lhe chamou? É o primeiro. Deus lhe chamou? Chamou, eu tenho certeza. Então pronto. Então Ele se responsabiliza por ti. Ele vai te sustentar. Ele vai te sustentar. O primeiro campo que eu assumi, o pastor presidente da igreja disse: o Eze vai lá para o Oiapoque sem nenhuma promessa de ajuda material. Cumpriu ao pé da letra. Cumpriu ao pé da letra. Mas Deus me abençoou, não me faltou nada. Comprei motor de polpa, não deixei de consertar relógio, que eu consertava relógio. Quando o comandante do exército brasileiro lá de Clevelândia do Norte descobriu que eu consertava relógio, eu consertei até o relógio do comando. Aí veio sargento, tenente. Uma limpeza de um relógio seco era 10 cruzeiros naquele tempo, era muito dinheiro. Eu solteiro, aí eu bamburrei mesmo, né? Não tinha compromisso com família nem nada. E Deus me chamou para evangelizar as aldeias Urucauá, Cumarumã, Galibi, Curipi. No começo deste ano, o Nilo, que foi um menino que eu batizei ele lá em Cumarumã, com 13 anos de idade, para surpresa minha, ele me telefonou: pastor, há muito tempo que eu quero falar com o senhor. Eu sou o Nilo, aquele que o senhor batizou, mas eu não me lembro qual foi o ano. Como é o nome dele? Nilo, é o filho do Paulo? É! Eu te batizei lá em Cumarumã, em 68. Pronto, já sei quantos anos eu tenho de crente. Pastor, eu sou pastor da igreja, aí, e sou também o cacique das aldeias. E sou funcionário da FUNAI, sou chefe na FUNAI. E eu quero lhe convidar para o senhor estar aqui conosco para participar dos 50 anos de Assembleia de Deus que foi fundada pelo senhor aqui em Cumainê. E eu vou lá, se Deus quiser, porque ele marcou para agosto, não deu certo. Marcou para novembro, não deu certo. Eu falei com ele há uns 15 dias atrás pelo telefone, ele disse que ficou para fevereiro, porque quer fazer uma reforma e um aumento no templo. No templo.
E eu ainda tenho filho na fé índio que são pastores lá. Tem mais de 10 pastores trabalhando lá. E a obra cresceu. A FUNAI proibiu entrar branco lá porque ia confundir os indígenas. Aí a iniciativa, um seminário no Oiapoque. Fizeram o seminário, o curso de teologia, pronto. Todos os pastores lá agora são indígenas. Olha como é que Deus faz. Meus irmãos, por isso eu glorifico a Deus. Mas eu paguei um preçozinho. Eu falei ontem que eu saía num motor de 20 cavalos que eu comprei e depois eu adquiri através dos Estados Unidos, um amigo que eu tinha lá nos Estados Unidos, eu consegui para a igreja um motor mais potente. O meu era Virude de 15. Aí eu consegui esse mais potente de 20 cavalos. Eu saía do Oiapoque às 4 da manhã, quando era 4 da tarde, eu estava chegando no Urucauá. Quando não tinha barranco no meio do rio, que não era largo, aqueles barrancos que vinha açaizeiro lá no barranco, mururé, cobra também, formiga, sanguessuga, tudo tinha. Mas quando era verão, que aqueles barrancos desceram tudo através do lançante, aí eu saía 4 horas da madrugada, de lá de Oiapoque, saía no Oiapoque, entrava no rio Uaçá, tinha que passar pelo mar, né, que uma vez quase eu me alago, Deus que não deixou eu me alagar, e quando chegava lá, às vezes era 3h30, a viagem rápida, eu chegava. Mas quando eu chegava lá, estava pronto o jantar para mim. Jacaré no caldo grande com pimenta do reino. Se vocês ainda não comeram, experimente comer. Mas alegre os irmãos, depois que aquele monte de gente foi aceitando a Jesus, eu nem chegava a desembarcar da Ubá e já estava cantando Inhaki Nibateque, o criqui ai marrom, Inhaki Nibateque, o criqui ai marrom na parravá, o criqui ai marrom na parravá, aleluia. Mas eu quero dizer para vocês que eu aproveitei a minha mocidade. Eu lembrei do meu Criador no dia da minha mocidade. Eu entreguei a minha vida para Deus. Eu saí da casa de meu pai com 16 anos de idade. Sofri que só cachorro de índio. Humilhações. Porque cachorro de índio, primeiro, o cachorro não come tatu. E nem jacaré. Não. Pode dar jacaré e tatu para cachorro que ele não come. E os índios gostam muito de tatu. Aí, no dia que eles matam tatu, não tem nada para o cachorro. E jacaré também não. Está entendendo? Mas o que foi que aconteceu? Hoje estão me convidando para o jubileu. Quando Deus me chamou à Colômbia, eu estava no Oiapoque, bem de vida. Bem de vida. Tinha mais de 300 índios crentes, e mais de 100 batizados com o Espírito Santo. Houve índia lá, falando em língua e profetizando para mim em português. E depois eu fui conversar com ela em português, ela ficou patetando para mim. Espera aí, ô pastor Paulo, vem cá. Essa irmã não fala português? Não, irmão, não, irmão. Ela não fala, não. Eu disse, como é que ela estava falando lá na igreja? O Senhor, o Espírito Santo usou ela. Isso aí. Mais uma bênção que eu recebi, porque eu tinha minhas dúvidas. Como muitos têm aí, prega no rádio contra o dom de língua. Que Deus, o Espírito Santo, só fala com a língua daquele a quem ele está falando. Não fala com outra língua. E uma vez eu falei no rádio, eu quero que o Senhor me explique que língua foi que os crentes lá de Éfeso, que Paulo batizou, que eles falaram em língua e profetizaram. Qual foi a língua que eles falaram? Porque Paulo disse que eles falaram em língua e profetizaram. Qual foi essa língua que eles falaram?
e profetizaram. Se foi a língua deles, hebraico ou grego, não precisava dizer que falaram em língua, porque a profecia estava no idioma deles, mas falaram em língua e profetizaram. E aí? Então, eu já disse várias vezes, se o Senhor me chamar hoje, eu já vou feliz da vida, porque Ele já me abençoou muito. Onde é que vocês encontram quando Jesus disse, aquele que deixou pai, mãe, casa, campos, por causa de meu nome, e com perseguição, tudo, não há nenhum que não receba 100 vezes mais neste mundo e no mundo por vir a vida eterna. Eu disse em tom de brincadeira, Jesus está devendo para mim só a vida eterna, porque ainda estou aqui. Agora, a questão dos 100 vezes mais já passou. Já passou de 100 vezes mais. Já passou. Essa promessa, meus irmãos, é para nós. Pastor, você está dando muito rodeio. Não, mas é porque para vocês saberem o quanto Deus, quando nós somos chamados por Ele, o quanto Ele cuida de nós. Quanto Ele cuida de nós. Por que eu estou falando isso para vocês? Aproveitar o dia da mocidade. Porque, meus irmãos, eu já cansei de dizer, meu irmão, a congregação tal está precisando de um obreiro. E eu pensei em ti. Ô, pastor, não dá para mim. Eu moro muito longe. Não dá para mim. Não dá para mim. Depois. Me perdoe, mas depois. Agora, como nós estamos consagrando as esposas, desde que passe no teste, né? Que nem toda esposa de pastor sabe pregar, tem manejo da palavra. Nem todas. Não é pelo fato de ser esposa do pastor que nós sejamos obrigados a consagrar a pastora. Então, a comissão diz, a senhora está pronta para acompanhar o seu marido para onde ele for chamado? Estou, sim. E depois de consagrado, irmão, você vai para aquela congregação. 3 dias depois, chega lá no meu gabinete, pastor, é com tristeza, mas eu não posso ir. Por quê? A minha esposa disse que se eu for, eu vou só, ela não me acompanha. Para lá ela não vai. Está ruim. Está ruim. Temos um monte de evangelista aí parado porque, primeiro, quer uma congregação pronta. A audácia minha, né? Mas eu tenho conhecimento de causa. Está como nas demais convenções, é uma doença que está dando em todo o Brasil. Quando a convenção tira um obreiro de um lugar para colocar para o outro, ele chega com o obreiro que está saindo, meu irmão, quanto é o dízimo lá? Quanto é que entra lá, irmão? Quanto é que entra? Aí eu vou te ser sincero, entra isso assim, não dá para mim. Chega lá, pastor, não dá para mim. Foi chamado para quê? Eu saí das aldeias, saí do Oiapoque, por circunstâncias eclesiásticas, eu saí daqui de Macapá e fui para Belém. Logo na convenção em 74, lá em Portel, eu fui chamado para a obra missionária. Não vou contar os detalhes para não tomar muito tempo. Quando eu cheguei em Belém, o pastor Firmino disse, olha, vamos solicitar o teu visto ou visa para tu ir para a Colômbia. Enquanto isto, tu vai ficar tomando conta de uma congregação lá no Atalaia. Até os irmãos diziam, a única congregação que está de parabéns é a Atalaia, porque todos os dirigentes de congregação
no máximo que é presbítero, diácono, e a congregação lá do Atalaia é um pastor que está pastoreando. Aí eu fiquei lá, em Belém mesmo. Um irmão me hospedou lá na Marambaia, e de lá eu saía lá para a Cidade Nova, atravessava a Cidade Nova, isso aí conhece, para chegar no Atalaia. Mas o Atalaia não era como o Jairo conhece hoje. Não entrava carro, era só baixão aí. Tinha aquele lugarzinho que tinha escolhendo, mas tinha gente lá. Deus me abençoou ali. Aí com pouco o Firmino chegou e disse: é o seguinte, ainda não chegou o visto para te ir para a Colômbia. Tu vai assumir a igreja de Igarapé-Açu. O pastor lá pisou na bola. Nós vamos dar uma chance para ele, nós vamos transferi-lo para... Não é Salina, né? É Salina, não? Aquela do mar? É, Salina. E tu vai ficar em Igarapé-Açu. Tá bom. Enquanto chega o teu visto. Eu trabalhei menos de 6 meses. Fazia 10 anos que não pregava o evangelho numa vila de agricultor, porque os agricultores católicos meteram o pau no pastor que chegou lá. E ninguém ia lá pregar o evangelho. E através de um irmão que vendia mercadoria lá na colônia, um camarada disse: o teu pastor vem aqui, será, se eu convidasse ele para dirigir um culto aqui na minha casa? É assim, humilde, cercada de palha e tudo, mas fica aqui na minha casa, na frente. Tá, falou para mim: vamos lá. Tinha um irmão que tinha um ônibus velho, enchemos o ônibus e fomos para lá. Levamos os instrumentos, que quando eu comecei o culto, o negócio começou. Começou o negócio. Para acabar e tal. Aí, um auxiliar era José Costa e Silva, o nome do presidente que foi do Brasil, José Costa e Silva. Foi lá. O que está acontecendo aí, meus amigos? Não, porque nós não queremos que pregue esse evangelho de vocês aqui e tal, o pessoal está querendo acabar com o culto. E disse: não, mas por quê? Nós não estamos ofendendo vocês. O pastor está falando do que é bom. Aí veio um e disse: não, porque essa vila aqui é da Santa Clara. Então nós não aceitamos outra religião, é da Santa Clara. Aí ele disse: eu não sabia. Se você tivesse dito, a gente teria pedido dela, e eu garanto que ela não ia negar para nós. Olha como é que Deus usa com a sabedoria, né? Aí eles calmaram. Aí eu preguei, até eu me lembro hoje, o capítulo 53 de Isaías. Preguei. Aí chegou um só de bermuda, lá chegou outro. E olha, o negócio está rendendo. Aí quando eu digo: mas eu vou fazer o convite. Quando fui fazer o convite, o que estava de bermuda meteu a mão aqui no lado e puxou uma peixeira. Eu disse: meu Deus, chegou o momento. Mas, Senhor, me guarda, Senhor. Estou aqui, tu estás aqui. Se morrer é pelo teu evangelho. Mas não é possível que esse povo aí não vai fazer alguma coisa. Aí quando ele estava com a faca aqui na mão, ele passou para o colega dele que estava ao lado. Aí o colega segurou, aí ele foi lá na frente: eu quero aceitar Jesus. Eu digo: opa, será que houve alegria? Que estava pensando até que o homem ia esfaquear. É assim que Deus faz, meus queridos irmãos. É assim que Deus faz. E resultado, com menos de 6 meses, o pastor disse: Ézia, vai lá no consulado para ver como é que está. Eu fui, cheguei lá, nem fui, telefonei. Aí o ministro disse: aqui chegou um visto para um Ézia Belo. Aí, se sou eu mesmo, está pronto, pode vir buscar. Aí eu fui lá, que quando eu cheguei lá no gabinete do pastor Firmino, ele disse: a porta está aberta, Ézia, agora tu vai. E quando eu cheguei na igreja em Igarapé-Açu, que eu disse que eu já ia, não, a oferta que me ofereceram
na safra da pimenta do reino, que dava dinheiro, não sei agora, mas dava muito dinheiro. Me fizeram uma oferta. Pastor, o dízimo todo é seu. E nós vamos comprar um carro para o senhor. Você vai deixar de estar evangelizando nessa bicicleta. Você vai ter um carro, a gente vai dar um carro. E desista do campo missionário. Eu disse, não, gente, já está tudo certinho. Nós vamos lá com o pastor Firmino. E foram. Chegaram lá, o pastor Firmino disse, não, a passagem dele, inclusive, já está paga com família e tudo. Disse, nós reembolsamos, nós pagamos as passagens. Mas eu aguentei. Fui. Porque eu tinha certeza que o Senhor tinha me chamado. E para encurtar a conversa, depois eu conto os outros milagres. Para encurtar a conversa, com 3 anos que eu estava lá, eu fui presidente de uma convenção. Construí templo, inaugurei. Agora, há 2 anos eu fui lá com a minha esposa. Um remanescente nos hospedou no hotel de 5 estrelas, não pagamos. Pregamos o evangelho lá no templo que nós edificamos. Deus faz assim. Deus faz assim. Você foi chamado ou está sendo chamado? Deus cuida de você. Ah, não dá para mim. Eu estou querendo levar um elemento lá para um campo, outro município. Ah, não dá, não dá. Por quê? Porque a minha esposa está empregada. Eu disse, meu querido, onde ela está empregada? É do governo? Não, é num supermercado. Caramba, não dá. No supermercado. Você foi chamado? Foi. E você crê que Deus não vai lhe abençoar lá, como está abençoando aqui? Por quê? Foi chamado ou não foi? Ou foi contratado para trabalhar só na cidade? Foi contratado. Está esperando o quê? Agora não, agora não, agora não. Está esperando para chegar o dia em que os homens fortes da casa se encurvaram. Sabe qual é o homem forte da casa? Vocês já leram. Olha, ele se encurva, tanto de homem como de mulher, ainda mais quando o homem é muito gordo. Aí é que o peso vai. É isso que você está esperando? Você está esperando que aqueles que olham pela janela se fechem? Quem é aqueles que olham pela janela? Os olhos, os que olham pela janela. Ontem eu falei que eu tinha uma loja da Bíblia. Eu vendia todo tipo de livro e Bíblia. E várias vezes chegava um obreiro, pastor, tem Bíblia para cego? Não, não tem. Não, não é bem para cego, é para a vista ruim. Não, tem, a letra gigante. Está aqui, abriu, ainda é pequena para mim, então não tem mais jeito. Os que olham pela janela já estão fechando. Não tem fechando. E aí? Tu quer almoçar comigo hoje? Tu quer almoçar comigo hoje? Não entendi. Aí, vou experimentar. Tu quer dinheiro? Tá surdo. Nem dinheiro. Por quê? As portas da rua já estão fechando. É isso que você está esperando? É isso? Antes que os moedores sejam poucos. Quais são os moedores? O que é que moe? Tem uma ideia? Os dentes, né? Quando vai pregar, cospe tudo na gente. Dicção, a gente não entende quase o que está falando. É isso que você está esperando? Salomão falou com base porque naquele tempo não havia dentadura como nós temos hoje, artificial. Não havia. Caiu, acabou, ficou sem dente.
acabou. Não tinha aparelho de ouvido também. Perdeu a audição, pronto, perdeu. Perdeu a vista, não tinha aquelas lentes, também não. Perdeu. Ainda tem outra que vocês não observaram. Antes que tu venha temer aquilo que é alto. Ô, cacho de banana bonito. Ah, meu tempo. Cacho de açaí bonito, olha lá na cama, mas está muito alto. Ah, meu tempo. É isso que você está esperando? Você que foi chamado por Deus? Eu vou repetir de novo, que eu passei por alguns problemas lá na Colômbia. Primeiro foi o idioma, que eu achava que era fácil espanhol, mas não é fácil como se pensa, não. Parecido, mas não é. Uma palavra no idioma espanhol tira toda uma frase que você procura entender. Quando eu cheguei lá no aeroporto, passei mais de 1 hora rodando, procurando onde era a porta de saída. Com quem eu falava. Uma vez eu sentei perto de um camarada que estava... eu não sabia, eu pensei que ele era colombiano. Eu falei com ele, ele vai entender. Meu amigo, você poderia me dizer onde é que está a porta de saída do aeroporto? Ele olhou para mim e disse, eu não falo espanhol. Isso aí. Eu me saí porque tinha uma vendedora de perfume lá, internacional, e eu sou a oferecer perfume, e eu vi que não era espanhol, ela não era colombiana. Aí eu me lembrei de umas palavras de inglês, falei com ela em inglês. Ela falava inglês. Aí eu perguntei por onde. Por aqui. Aí foi quando eu saí. Mas com 3 meses que eu estava na cidade onde eu trabalhei, Girardot, eu estava numa campanha no ar livre, na praça, numa praça grande. E eu tinha aberto uma conta num banco chamado Banco del Comércio, quer dizer, o Banco do Comércio. E eu não sabia que ele morava bem em frente à praça, onde um funcionário de lá do banco, bem em frente à praça onde eu fiz a campanha. No outro dia eu fui lá para ver se tinha alguma coisa para mim, ele olhou para mim e disse, você está fazendo campanha aí na praça, né? Sim. Você já habla espanhol ou o povo aprendeu a falar português? Ele perguntou, você já está falando espanhol ou aprendeu o português que o senhor fala? Porque ele se admirou, em 3 meses já está pregando em espanhol. E se Deus lhe chamar, você chega, Deus é o dono das línguas. É o dono das línguas, ele fala. No dia de Pentecostes foi aquilo ali. O Espírito Santo falou em línguas, como profecia, é a língua dos homens também. A língua dos homens, pode ler o texto. Atos 2, que falaram o Espírito Santo, estavam todos cheios do Espírito Santo e falaram em língua segundo o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Tinha mais de 10 nações reunidas lá, no monte onde foi o dia do Pentecostes. Tinha mais de 10 nações e cada um entendia na sua própria língua. Algum curioso passou por lá, olhou e disse, esse pessoal está embriagado. Pedro disse, não, vocês estão enganados, visto que isso aqui ainda não é 9 horas, é a 3ª hora do dia. Não, o que acontece aqui é aquilo que o profeta Joel profetizou. Eis que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, sonharão vossos velhos, mas sempre terão visões, assim diz Deus. É isso que está acontecendo. Esse Jesus e esse Deus está aqui com a gente. Aqui estamos. Você está esperando? Ainda tem mais. Vê se você se lembra de um aí. Antes que os guardas da casa se tremam, guarda da casa. Você já notou uma pessoa que tem só um braço andar firme como nós, assim de 2 braços? Correr também?
não corre bem, porque o braço é o equilíbrio. O braço é o equilíbrio. Eu conheci o pastor, já morreu, o Antônio Bicudo. Ele tinha só um braço, ele tocava violão e cantava. Bíblia Sagrada. Ele fazia a pontuação bem aqui, e com esse mesmo dedo ele só fazia aqui. Colocava uma tipóia assim para aguentar o violão, tocava. Mas quando ele ia andar, ele andava meio troncho, porque aqui fazia falta aqui, o braço. E nós temos aquele problema do, como é o nome? Mal de Pax, né? Que dá o tremor no braço. Você já pensou você dirigir um carro com o braço tremendo, como é que vai ser? Eu conheci um pastor que largou o carro lá na plena Afonso Pena, parece, lá em Belém, que o braço já estava tremendo, falhou na hora que o cara lá avançou e o carro bateu outro da frente, foi aquele escangalho todo. Porque o braço já não governa mais. Antes de o braço estar aí, já está ruim. Não espere chegar esse dia, é agora. Antes que os homens fortes da casa se encurvem. Antes que os que olhem pela janela se fechem. Antes que a porta da rua se feche. Antes que o sol, a lua e as estrelas da tua vida se apaguem. E no final, que ainda tem mais, e o pó volte para a terra como era, e o Espírito é Deus que o deu. Antes disso, é agora! É agora. Vou terminar dizendo como é que Deus cuida de nós. Falhou as remessas que ia do Brasil para mim, lá para a Colômbia, e uma tarde eu puxei do bolso 12 pesos, a moeda do país. Eu disse para minha esposa, o Gezé e a Gesandra eram pequenos, e o Joese chegou lá com 45 dias de nascido, e morava uma universitária conosco, e uma que quis morar conosco para reparar o Joese. Eu disse, olha, aqui tem 12 pesos. Dá para janta, mas não temos almoço amanhã. O que é que se faz? Janta ou guarda para almoçar? Meu pai dizia, amanhã é o dia maior, guarda. Aqui já findou. Amanhã é o dia maior porque já findou, deixa para amanhã. Mas a Inês com as moças disseram, comemos agora e amanhã Deus proverá. Falou a minha língua. Eu fui comprar a janta. Jantamos, passou o momento, a gente conversando e tal, com um pouco um negrão da altura mais ou menos do Flávio, mas era forte, chegou lá batendo. É aqui que vive um brasileiro, missioneiro? É. Por favor, me abra a porta. E eu abri, ele entrou com... Lá eles chamam canastra, aqui nós chamamos cesta, né? Mas é papuda de cesta. Está aqui que eu trago para você. De queijo e tudo aquilo de bom para alimento. Cheia, tei. E eu não conhecia o negro. Depois que eu fui conhecer. Deus faz assim, gente. Se Ele chama, Ele cumpre. Ele chama. Ele mandou Elias lá para a gruta. Mas sabe o que Deus fez para ele? Vocês sabem o que foi que Deus... Mas você não prestaram atenção numa coisa. Deus não disse para Elias que ele providenciaria alimento para ele lá. Ele disse, vai, porque eu ordenei, olha aí, eu ordenei o corvo que te sustente. Eu ordenei. Foi no presente, não é no futuro, não é ordenarei, não. Eu ordenei que o corvo te sustente. Te sustente, eu falei isso aí, nós conversamos
na escola dominical, conversando sobre o governo, como é que está nosso Brasil e tudo, e que nós temos uma grande ajuda para que o Bolsonaro ganhe, porque a Igreja Católica não é favorável ao homossexualismo, não é favorável a aborto e uma quantidade de coisa. Não é favorável. Então, mas será que olha, gente, é se unir todo tipo de igreja, inclusive a Igreja Católica. Por quê? Aí eu me lembrei do Curvo e Elias. Olha, Deus, como dizia o pastor Melquisedeque, escreve linhas retas com linhas tortas. Então, nós temos exemplo na Bíblia que Deus usou muito o ímpio para abençoar o povo dele. E o caso de Elias. Usou o quê? Para levar pão e carne lá para Elias, lá na gruta. Curvo, um animal de rapina, é imundo. É imundo. Quem sabe? Eu não estou chamando a Igreja Católica de urubu, de curvo, mas quem sabe Deus tratou tudo isso. Que ela acredite no batismo com o Espírito Santo e que continue adorando a imagem da Nossa Senhora, como foi testemunho domingo, né? Deus e Nossa Senhora curou meu filho, não sei o que disse aqui. Ele ainda precisa de ajuda da Nossa Senhora. A Nossa Senhora. Mas aí usa para ajudar a eleger o homem. Pronto, usa. E ontem eu vi um vídeo que apresenta que eles invadiram, já falei aqui, e eu ouvi do pastor apresentando o vídeo e dizendo: nós somos da Convenção Geral da Assembleia de Deus no Brasil, 72 mil pastores. Olha aí. Só esses pastores sem igreja rotando, quantos vão? 72 mil. Só os pastores, só da Assembleia de Deus, fora essa Assembleia de Deus que tem por aí que não está ligada à Convenção Geral. É só o que está ligado à Convenção Geral. 72 mil obreiros. Veio obreiro brasileiro lá dos Estados Unidos para votar aqui no Brasil. Ter o prazer de vir para votar aqui. A CADB, a nossa nova, tem quase 25 mil. Só se tiver algum pastor burro ou interessado no homossexualismo e tantas outras coisas, e a outra família, e vote, né? Bolsa Família, e vote. É isso aí. Mas se não, então, meus irmãos, nós vamos agora clamar ao Senhor. Eu poderia falar mais, mas na outra oportunidade eu falo de tantos milagres que Deus fez comigo e com a minha família. Ainda hoje eu perguntei para minha esposa: meu bem, desde aquela malária que Jesus lhe curou, que você ia perdendo o filho lá em Clevelândia do Norte, você já teve malária? Ela disse: não, olha, 45 anos que Jesus curou ela de malária e nunca mais deu malária. Eu preguei malária quando eu estava lá no garimpo de Jacarecanga, em 62. E até hoje não me deu uma malária. Jesus me curou de asma. Me curou de asma. Eu fiquei bom de asma com 17 anos de idade, tomando um remédio chamado Mendaco. Mas com 30 anos, foi o ano que quando estava com 30 anos eu me casei, a asma veio pior do que quando eu era menino. E eu clamei ao Senhor, jejuei ao Senhor, e eu pedi oração, nenhum membro da igreja orava por mim. Digo: meu Deus, o que é isso? Não oram por mim. E me chamam para orar por eles. Verdade. Aí eu comecei a jejuar: Senhor, se tu precisa de mim, tu vai me curar. Porque o médico já tinha me dito: não tem cura para asma. Isso aí você carrega o resto da vida, que não tem cura para asma. Digo: ainda mais que a minha asma era daquela que não deixava ninguém dormir. Parece um instrumento. Aí pronto. E a tosse. Quando eu ia dormindo lá, vinha a falta de ar. Era aquela luta. E Jesus vai me curar. Passei uma semana, não deu nem uma noite. Dava mais de noite. Aí, quando foi no culto de domingo,
E eu disse que estava curado. E quando foi segunda-feira, depois do culto, lá veio a asma. Eu disse, não. Negativo. Jesus me curou. Não aceito. Jesus me curou. Resultado, nunca mais me deu asma. Eu prego isso no rádio, agora que dificilmente eu falo. Mas eu tinha um programa na Equatorial, sempre eu falava e dava meu testemunho. Uma vez uma irmã me telefonou lá do Juruxi. Pastor, o senhor falando sobre a cura da asma que o senhor sofria, eu também sofria de asma, principalmente quando eu estava gestante. Mas naquela hora que o senhor orou pelos asmáticos, eu orei. E o meu filho já está grande, e já acabou, nunca mais eu tive asma. E esse Jesus está aqui. Esse Jesus está aqui. Vamos ficar de pé, vamos orar? Abrir o nosso coração. E se alguém foi tocado, mesmo sendo chamado já obreiro, e quer se despertar sem medir dificuldade, venha aqui que nós queremos orar por você. Esposa de obreiro, sei o que for. Nós queremos orar por você. Deus renovar a sua força. Se eu for para lá, eu vou passar fome. Meus filhos vão passar fome. Passa nada. Só se você não foi chamado. Se você for intrometido, aí ele diz assim, eu não tenho como, tu é meu servo, está na igreja, mas eu não te chamei por agora. Eu não tenho compromisso contigo. Às vezes, pela insistência de, já que tu queres, eu vou te ajudar. Mas eu não tenho compromisso contigo, em relação à chamada, né? Mas se você for chamado, meu irmão, diga, uma vez eu disse lá na Colômbia, eu disse, Senhor, eu não estava querendo vir para a Colômbia. Uma igreja não queria deixar eu vir. E tu me chamaste, eu tive que vir. Então tu é responsável para mim. Tu tem que cuidar de mim aqui agora. A tua palavra diz que tu és o Deus da viúva, do órfão e do estrangeiro. Tu cuidaste de mim quando a minha mãe morreu, eu tinha 1 ano de idade, tu cuidaste de mim. E tu cuidaste das viúvas pelas quais eu orei. Tu cuidaste dela. Inclusive, a mulher do meu pai, a terceira, né, que era minha madrasta, o papai morreu e não faltou nada para ela. Deixou esse altão aqui com 13 anos de idade. Não tinha cabeça, agora ele tem. Né? Olha aí, o Zezão. A Inês conheceu ele. Quando nós fomos para o Fuá, ele levou um Vic, um inalador de Vic para colocar para gripe, né? E não tinha mais, mas ele metia até bater dentro do nariz. Já estava vermelho o nariz, tanto meteu o inalador no nariz dele. Então, está aqui. Então, Deus cuida do órfão, da viúva e do estrangeiro. Ele me cuidou lá na Colômbia, ele cuidou de mim. Como cuidou de José lá no Egito, que não mudou a situação. Ele cuida, Deus cuidará de ti. O Senhor da ceifa está chamando, quem quer ir por mim a procurar? Fala Deus, toca-me com brasa do altar. Fala Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Breve os trabalhos serão findos, bênçãos vão os servos desfrutar, e Jesus os saudará, bem-vindo. Esta glória espero ao
alcançar. Fala, Deus, toca-me com brasa do altar. Fala, Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Pai Celestial, estamos aqui na tua presença, depois de ouvirmos a tua palavra, que nunca fica velha, ela é nova a cada manhã. Temos aprendido e podemos aprender ainda mais nela, Senhor. Eu sei, Senhor, que tu colocaste algo no nosso coração nesta noite. Nós queremos te apresentar a tua obra, Senhor, aqui em Macapá. Nós queremos apresentar o nosso Brasil. Senhor, nós queremos desfrutar da tua promessa. A tua palavra diz que tu disseste no Salmo 33: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. Deus, tu escolheste Israel, e quando estava ali em Babilônia, foi destinado ao matadouro, mas tu levantaste uma mulher, como já ouvimos hoje, para defender os judeus, que não morreu nenhum, antes porém morreu aquele que queria matar os judeus. Cuida do teu povo brasileiro, Senhor. Cuida do teu povo brasileiro, Senhor. Abençoa, Senhor, a cada homem, a cada mulher que se dirigia àquelas urnas para votar, Senhor. Deus, seja crente, seja não crente, Senhor. Se tu não fizeres isso, é porque tu tem outro plano para nós. Mas destruídos não seremos. A tua palavra, Senhor, é a verdade. A tua palavra é a verdade, Senhor. Nós pensamos que a China é uma igrejinha que tem, mas a maior igreja está na China. É a China, igreja clandestina, mas tu está salvando até na praia, através da tua palavra que é levado pelo mar, a praia. Deus, nós cremos que tu estás aqui, Senhor. Desperta a tua igreja, Senhor. Dá-nos espírito de jejum, dá-nos espírito de oração, dá-nos amor uns para com os outros, que oremos uns pelos outros, que ajudemos uns aos outros, que perdoemos uns aos outros, Senhor, para que tenhamos uma vida cristã equilibrada, que possamos nos apossar dos dons espirituais que tu tens para a tua igreja, o fruto do Espírito em primeiro lugar, Senhor, porque os dons espirituais sem o fruto do Espírito não adianta quase nada, Senhor. Nós queremos os dois, fruto e dons espirituais, para ganharmos as almas para o teu reino. Queremos, Senhor, que tu nos use colocando as mãos sobre os doentes e eles sendo curados. Queremos que tu nos uses, Senhor, para pregar a tua palavra no rádio, nas esquinas, em toda parte que for, nas aldeias, de onde quer que seja. A tua palavra diz, Senhor, que feliz é aquele que leva, quão formosos são os pés daqueles que anunciam a paz, dos que anunciam as boas novas, aqueles que anunciam a paz. Então os nossos pés, Senhor, são formosos, porque nós anunciamos a paz, anunciamos a tua palavra, Senhor. Oh, Pai Celestial, ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, Senhor. Oh Deus, meu Deus, nós te damos graças, Senhor, por tudo que ouvimos nessa noite. Que tu venha despertar, Senhor, cada vida, tirar do comodismo. Meu Deus, despertar para fazer a tua obra, pois a seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. Mas nós estamos orando, pedindo que venham mais trabalhadores para a seara. Providencia, meu Pai. Meu Deus, coloca, Senhor, em cada um daqueles
que querem, meu Deus, mas ainda têm dúvida da chamada. Coloca, meu Deus, no coração de cada um deles, que eles venham, meu Deus, se colocar diante de Ti, se apresentar, assim como Isaías se apresentou e disse: eis-me aqui. Pai, nós queremos, meu Deus, que nesses últimos dias que estamos passando, Pai, diante dessa falange de situações que querem assolar o Teu povo, mas ainda não é o fim, ainda não é chegada a hora, porque nós não fomos chamados para passar pela grande tribulação. Não, Senhor. Nós vamos subir contigo antes que aconteça esses maus dias. Portanto, meu Pai, desperta aqueles que dormem, Senhor. Aqueles que dormem o sono da indolência, meu Deus. Prepara, Senhor, essas vidas, meu Deus, para proclamar o Teu Evangelho. Levar, Senhor, aos becos valados, às pontes. Levar, Senhor, em todos os lugares, porque as pessoas estão com fome, estão com sede da Tua palavra. Meu Deus e meu Pai, assim, meu Deus, nós oramos, te pedindo, Senhor, essas bênçãos, Pai, e te agradecendo pela vida do nosso pastor e por tudo, Senhor, em nome de Jesus.